Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos estar iniciando nosso culto. Ficando de pé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E orando ao Senhor. Senhor, obrigado, Jesus. Porque a partir de agora nós iniciamos o trabalho, o culto aqui. E quem vai falar é o Senhor. Somos apenas protagonistas, tanto do louvor, quanto da palavra, tanto das orações. Se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não estiver intervindo, nós não vale de nada. Então, portanto, essa casa é sua, Pai. E nós estamos aqui para te adorar, te buscar, receber palavra de edificação e sairmos daqui, Pai, transformados. Toda vez que entramos aqui, saímos diferentes de como entramos, Pai. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. E nos aceita, Senhor Deus, nos recebe, Pai, do jeito que somos. Mas queremos ser melhor, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Amém? Versículo 3. 3:3. Amém? Hebreus 3:3. Diz assim a palavra do Senhor: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Porque toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação de esperança. Eu só quero dar uma pincelada, a respeito da... Toda casa, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa. Eu quero que vocês meditem nisso. O que é honra? Sabe o que é honra? O que diz honra? Vamos ver o outro texto. Honrar pai e mãe, né? É um mandamento com promessa que fala, que Deus vai prolongar os dias de você na sua terra. Por que honra o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe merecem honra. O pai e a mãe merecem honra porque cuidou de você. Ele gerou você. Ele cuidou. Ah, pastor, mas tem pai? Não, eu estou falando de pai e mãe. Deus criou pai e mãe para ser honrado, porque ele teve um trabalho tremendo para cuidar dos filhos. Pelo menos se não teve, tinha que ter. Mas isso, o pai é honrado por causa do resultado do trabalho. Aí você honra seu pai. Pô, quero honrar meu pai. A honra é dada ao trabalho. Moisés teve um grande trabalho de trazer um povo lá do deserto, lá do Egito, levar para honrado. Mas Jesus teve maior honra, porque o trabalho de Jesus foi maior do que o de Moisés. Honrar é tempo de trabalho, sacrifício que Jesus fez, o maior sacrifício do mundo. Honra é isso. Você não honra todo mundo, não. Inclusive, às vezes eu fico triste quando honra muita coisa. O pastor, às vezes, fica 20 anos aqui para poder estabelecer uma casa, pegou isso aqui tudo cheio de coisa, apesar de a casa ser pequena. Aqui diz, mesmo que a casa for pequena, Por isso, santo irmão, vocês são participantes da vocação celestial. Considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel a que constituiu. Como também Moisés é fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si. Também, ele falou aqui, a casa pode ser pequena, não sei onde escolhi isso aqui. Não importa a casa, a pessoa que edifica é maior do que a casa, entendeu? E você tem que reconhecer trabalho de pessoa, honrar a quem merece honra, a quem tem honra. Isso é muito importante. E aqui ele está fazendo uma comparação de Moisés com Jesus Cristo, É tremendo, amados. Isso e depois ele fala o quê? Ele termina dizendo: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa.
esta casa somos nós. Aí você tem que honrar aquele que habita, que morreu para habitar dentro de você. E outra coisa, quando você começa a honrar, ele começa a se manifestar. Se manifesta de várias maneiras. Você honrando a ele, ele se manifesta. Eu tenho experiência própria disso, eu posso falar isso. Passei um ano de 2025 muito difícil, mas honrando ele, querendo honrar. Talvez eu não tenha feito muito, mas honrar esse Deus, ele te dá respostas. Ele merece. Ele mora dentro de você. Ele quer se manifestar. Quando eu falo aqui, eu quero manifestar ele dentro de mim para vocês. Eu não posso fazer por mim mesmo, eu tenho que fazer por aquele que habita em mim. Eu sou casa, mas a maior honra não é a da casa, é quem edificou a casa. Se é Jesus, uma honra para Jesus. Amém, queridos? Mas aprenda a honrar também seu pai, sua mãe, aquele que fez coisas boas para você, te abençoou. Honre aquele que trabalha, que tem um esforço. Jesus fala assim: trabalhador é digno do seu salário. Honra o trabalhador. Senhor, obrigado, Jesus. Entrego esse culto nas tuas mãos em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus.
Senhor venha fazer, ó Pai. A casa é sua. A casa é sua. Esta casa é sua. Por isso, Senhor Deus, tu tens liberdade. Tu tens, ó Pai, toda a autoridade para fazer da nossa casa, da casa que o Senhor está aqui. O Senhor é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa. Se andamos por caminho trôpegos, Pai, tira-nos, Senhor Deus, todo tropeço, Senhor Deus. Fala conosco, meu Deus. Enche-nos da tua presença. Tira de nós o medo, o receio, o ressentimento, a dor, a fraqueza, Pai. Pai, fala com certeza ao nosso coração, Pai. Traz essa certeza ao nosso coração, Pai. Porque tu és o Senhor da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. De Deus, Espírito de Deus, liberdade aqui. Senhor, coloca do teu jeito, do teu jeito. Tem que ser do teu jeito, Senhor. Ah, papai, a gente pode errar, mas o Senhor nos perdoa por completo. Por isso, Senhor Deus, conserta-nos, acerta, Pai. Se andamos para a direita ou para a esquerda, coloca no lugar certo, Pai, a direção certa. O Senhor escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos, nós é que fazemos errado. Mas o Senhor fala conosco quando damos liberdade. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dá liberdade a Ele. Deus, Espírito de Deus, tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Aleluia. Estenda a sua mão na direção da sua casa e profetiza sobre ela, declarando que a sua casa, aonde você mora, o seu lar, também é abençoado. Senhor, tu tens liberdade também na nossa casa. Nos estendemos as mãos e pedimos que as suas mãos estejam sobre nossa casa. Toda palavra de maldição, tudo aquilo que é pecado, que é coisa errada, coisa que está fora da tua direção, Pai, repreenda em nome de Jesus. Tira, Pai. Repete comigo, fala: Senhor meu Deus, anula, cancela toda maldição sobre a minha casa, sobre a minha família. Toda palavra contrária, queima, em nome de Jesus. Abençoa minha casa, em nome de Jesus, trazendo paz, alegria, bondade, benignidade e principalmente o teu amor, a tua comunhão, em nome de Jesus. Amém. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos capítulo 1. Versículo 21. Marcos 1, 21. Está aqui no telão. Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E eles se maravilharam com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tinha toda a autoridade sobre o que falava, e não como aqueles escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai agora deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus quase todos, ou todos os enfermos e endemoniados, todos eles. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. E também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Só até aqui. O Senhor fala conosco, traz para nós alguma revelação que nós possamos seguir em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus, amém? Amados, eu botei até um vídeo que eu recebi, um vídeo antigo que eu tinha pregado uma vez, há muito tempo que eu estudei aqui, falei um estudo aqui que eu fiz na igreja. E falando sobre a questão de um fato que aconteceu comigo, de um rapaz que sofreu um acidente de carro, lembra? Foi uma coisa horrível o acidente dele.
Ele era para morrer. Ele mexia com feitiçaria, o pai dele, todo mundo, e aconteceu, está lá no grupo da igreja. E eu vi, a minha mãe na época não era cristão, minha mãe foi lá, chamou uma entidade e falou assim, ó, aqui não é teu terreiro não, sai daqui. Tirou aquele homem que estava pedindo ele estava endemoniado na minha casa, sentado, dizendo que colocava com a mão, tirava com a outra, eu coloco com essa mão, tiro com a outra, coloco com essa mão, tiro com a outra, ficava falando assim, e a minha mãe chamou uma entidade, falou, e eu estava deitado, eu lembro que eu estava doente, eu ficava sempre doente antes do vestibular, e aí ela chamou aquela entidade e falou assim, ó, isso aqui não é teu terreiro não, vai para outro lugar, vai para o seu terreiro, aqui quem manda aqui é a entidade da minha mãe que estava ali, representada ali, se manifestando. E eu fiquei admirado com aquilo, meu Deus, como é que isso funciona aqui, que reino espiritual é esse? Até eu falei de alguns livros que eu já li e estudei. E isso é uma coisa que eu não quero só tocar nesse assunto, mas eu quero trazer a vocês a verdadeira missão da igreja. Igreja está em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. O que diz ali? Que é aquele que é nascido de Deus, né? Nós somos nascidos de Deus, somos morada de Cristo. Nós temos que ter certeza, nós temos que ter alguma coisa que Jesus teve quando trouxe a primeira vez ali. Aquele que manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Você também tem que destruir as obras do diabo. Você foi chamado para isso. Não é expulsar demônio, não. Expulsar demônio foi uma forma da qual Jesus se manifestou expulsando o demônio. Mas não é só expulsar, porque a minha mãe expulsou aquele demônio dali e ele foi embora, mas ele voltou lá para a casa dele, lá com o demônio no corpo. Então não é expulsar o demônio, é você trazer o Senhor para dentro da pessoa. Não adianta você expulsar, você tem que colocar com que saiu uma entidade, Lucas capítulo, acho que é capítulo, eu falei lá, botei até no texto lá, e você tira uma pessoa, tirou um demônio dali, tirou uma entidade dali, tem que botar Jesus no lugar para ocupar aquela casa. Nós estamos falando de casa de Jesus, temos que botar essa casa. Mas a gente tem, quando a gente que é cristão, que eu estou pregando para vocês já foram libertos em nome de Jesus. Aqui nesse texto que nós lemos no versículo 21, foi 21 que eu falei? Isso. Depois entraram em Cafarnaum, né? Marcos 1, 21. Logo Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade. Meu irmão, isso é fundamental. Buscar a autoridade. Quando você tem autoridade, você sabe que você recebeu autoridade, você gosta de mandar. Porra, eu tenho autoridade, eu tenho que dar ordem. Eu sei como é que funciona. Jesus aqui tinha autoridade como se ele não era, aqui diz que não era como os escribas, né? Não era como os escribas, que não tinha autoridade. A autoridade não como os escribas. Os escribas eram estudiosos, conheciam muito, mas a autoridade não está no conhecimento. Eu sempre falo, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer é uma coisa, a verdade te libertar é outra. Você pode conhecer, mas se você não tiver essa autoridade desta verdade dentro de você, sabendo fazer, sabendo que vai dar certo, você não consegue. Eu tive agora rememorando algumas coisas comigo que a Fátima Escalda me chamou para orar com uma pessoa, né? E eu fui orar, né? E quando eu fui orar, eu recobrei algumas coisas do passado que precisavam ser renovadas dentro de mim sobre autoridade, né? Como é bom você falar com a autoridade para a pessoa, sabendo que você está falando não você, mas aquele que mora dentro de você está falando no teu lugar.
A autoridade não é minha, a autoridade é dele. Eu deixo ele se manifestar em mim. Deixa ele se manifestar em você. Mas para isso precisa de conhecimento. Conhecimento da verdade. Precisa de leitura da palavra de Deus. Precisa ler a Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia. Além de conhecer, praticar essa Bíblia. Que aí você vai vendo cada vez mais autoridade. Porque é isso, amados, que impressiona. É isso que chama as pessoas. Jesus Cristo, ele começou o ministério dele fazendo o quê? Mostrando a autoridade que ele tinha. Lá em Lucas capítulo 4, ele diz uma coisa importante. Ele fala assim, ó, ele pegou um texto de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim para pregar as boas novas aos quebrantados, dar vista aos cegos. Ele leu Isaías 61, pegou a Bíblia, leu Isaías 61 e falou assim: hoje se cumpriu o que está dito aqui. Ou seja, o Espírito de Deus está com ele e hoje ele pode libertar os cativos. E começou a fazer todos esses milagres, amados. Isso é fundamental. A igreja tem que funcionar assim. E quando eu fui lá na casa da irmã, com toda autoridade, parece que eu tenho que parecer Jesus ali. E eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, porque você, como igreja do Senhor, recebeu autoridade. E com autoridade eu falo: você levanta. Você vai levantar. O braço estava caído. Eu não consigo levantar o braço. O que é que aconteceu? Não levanta agora? Então vai levantar. Levanta. Levanta o braço. Deus tem que se manifestar na igreja. De forma de poder. Não sou eu, é Jesus. Você é filho de Deus. Jesus derramou o Espírito Santo para que a igreja representasse a Ele aqui na terra. Efésios capítulo 1, né, diz sobre isso. Que tudo está debaixo da autoridade de Cristo. E está escrito lá: Ele deu isto à igreja. Então eu tenho que receber, eu tenho que fazer com que isso se manifeste em mim e em você. Eu tenho que pregar isso para você e você fazer com que isso se prevaleça. Ah, pastor, mas eu tenho medo, tenho receio. Eu tenho alguma coisa que me prende. Quando você tem algum receio, é sinal que está faltando alguma coisa. Você precisa se libertar desse medo. Você precisa se libertar desse receio. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza que você é um cidadão dos céus. Né? Tivemos semana passada aqui o pastor Marcelo, né, falando sobre como é maravilhoso o céu. Como o céu é maravilhoso. Como é que Paulo foi até o terceiro céu? Como é que ele chegou lá? Como é que ele conheceu? Ele viu o paraíso, viu coisas que não pôde nem dizer. E ele falou muitas coisas. Poxa, se Jesus estava lá conversando com os discípulos a caminho de Emaús, de repente ele some dali e vai parar em outro lugar. Está lá em outro lugar, conversando, comendo peixe. Que corpo é esse? Que poder é esse? Que coisa maravilhosa, não tem pecado. Você vai conhecer muito mais as pessoas do que você conhece hoje. Só que você não vai conhecer o lado ruim, vai conhecer o lado bom das pessoas. Você vai ser alegre, vai ser feliz, vai ter amor, vai ter maravilha. Não tem comparação com isso aqui. Aqui habita o pecado. Nós estamos num mundo que já é maligno. Tão bacana, amados. Então, essa autoridade dos céus tem que estar comigo agora, hoje. Tem que viver isso dentro de mim e eu não posso deixar isso adormecer. Por isso que Paulo fala: desperta, ó tu que dormes. Levante diante dos mortos, que Cristo vai te iluminar. E quando as coisas começam a acontecer, a gente fica meio que... ai meu Deus, está acontecendo comigo. Deus está me usando. Que maravilha. E eu tenho autoridade. Jesus chegou com autoridade. E Ele quer passar essa autoridade para a igreja. E isso, essa manifestação de Jesus, você pode ver, que aqui diz, né? Todos se maravilhavam.
por causa da doutrina. Porque ele ensinava como alguém que era... O que é autoridade? A palavra autoridade no português, autor. Quando você é autor, eu falei de honra. A pessoa que é autor, a pessoa tem honra. Ele é honrado, ele sabe, ele é autor, ele é que fez. Ele sabe como é que funciona. Então ele tem autoridade. Ele tem como autorizar, chegar e bater ali e dizer, é assim. Então ele não fala, ele não prega uma coisa que é bonita, que é legal. Ele não prega para se aparecer. Ele prega para falar a verdade, para dizer, eu estou falando o que acontece. E logo depois aparece na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, e ele vai ali e reconhece ele. O que quer conosco? Jesus Nazareno, você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é. Aleluia, Jesus. Não adianta você fugir do diabo, ele sabe quem você é. Você lembra de Atos capítulo 19, daqueles dois sacerdotes, dois filhos do sacerdote servo, que chegou, ó, eu expulso você, demônio, em nome do Paulo, do Jesus que Paulo prega. Eu conheço Paulo e conheço Jesus. E você, quem é? Eu não conheço você. Autoridade. Até os demônios tremem. Porque quando vê você, agora se você tremer antes, ele vai cair em cima. Ele vai, opa, isso aí não tem confiança, não crê. Se você crê, a glória de Deus vai se manifestar. Mas se você duvidar, vai ser como uma onda do mar. Vai ser, como Paulo, como Pedro. Pedro, quando creu que Jesus falou, vem, anda nas águas, ele andou. Quando ele olhou para as ondas, ele deixou de crer e falou, opa, aí começou a afundar. Deus quer levantar você. Deus quer te fazer como cabeça e não por cauda. Então a igreja tem que ter essa missão de fazer, não somente aqui na igreja, mas aonde você tiver, essa autoridade está com você. Declare isso. Senhor meu Deus, essa autoridade está comigo. Isso é fundamental você dizer, essa autoridade está comigo. Aonde você colocar a planta dos pés, Josué tinha autoridade. Deus deu autoridade para ele. Onde você colocar a planta dos pés, Josué, eu te dou. Quando foi que Deus falou isso para Josué? Porque ele estava perdido. Moisés morreu. Meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, é contigo. Vai possuir a terra. Josué estava tremendo que nem vara verde. Mas multidão de gente, 3 milhões de pessoas para ele botar dentro da terra prometida. Moisés, ele viu Moisés, e Moisés subia no monte, ele ficava no pé do monte. Moisés ficava lá orando por ele, ele ficava na luta com a espada. Ele via que tudo acontecia, ele viu os milagres todinho acontecer. Ele falou assim, como que eu vou substituir esse homem? Como que eu vou ser como Jesus? Como que eu vou ser usado por Jesus? Aí Deus fala com você pela palavra. Ele diz isso claramente. Ele fala isso, como falou para ele, onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Vai ser só um santo. Onde você coloca o seu pé, amados, tem que ser diferente. Tem que ser diferente, tem que manifestar o poder de Deus. A igreja se torna poderosa quando os seus membros se tornam poderosos. É poder de Deus, não é poder seu não, é meu não, é de Deus. Parece até que nós somos soberbos por causa disso, mas não, isso não é soberba, isso é glória de Deus se manifestando através de você. Você é casa espiritual de Deus. Quantas vezes vocês vão precisar ouvir isso e tentar fazer alguma coisa, e surgir oportunidades de você ver, porque aí as pessoas vão olhar para você e vão honrar você, como honraram Jesus, todo mundo seguia Jesus. De repente ele foi para a casa de Pedro. Chegou na casa de Pedro, o que aconteceu? A mãe de Pedro estava com febre. Amados, febre é doença? Não, febre não é doença. Alguma infecção ela tinha, alguma coisa ela tinha.
Mas ele não sabia, quem escreveu aquilo ali não sabia disso. Está com febre. Foi lá e tirou a febre dela, tirou a doença dela, tirou tudo dela. Não importa o que seja, você tem autoridade em nome de Jesus para poder modificar a situação. O que eu estou pregando isso foi que aconteceu comigo. Eu não prego. Quando eu escrevo na Bíblia o TSD lá, TSD, Tempo Sozinho com Deus, eu estou pedindo a Deus para orar por você todos os dias. Porque em 2026 eu quero que não eu, mas toda a igreja tenha autoridade e sinta essa autoridade dentro de você. Para poder que isso se manifeste. Para você poder fazer que nem Josué. Como é que eu vou levar esse povo para dentro da... Aí Deus começou a falar com Josué, e Josué começou a cumprir. Santificai-vos, por eu vou fazer maravilha, né? Josué capítulo 3, versículo 5, eu farei maravilha no meio de vocês. E se não fizer, você pergunta para Deus, Deus, não está acontecendo nenhuma maravilha, eu quero ver. Você tem direito, Ele é seu Pai, Ele quer fazer isso com você, através de você. Não é expulsar só demônio, é as coisas acontecerem mesmo perto de você. Eu louvo a Deus que aquele dia que eu fui lá, eu lembrei da filha da Fátima, né? A Luana estava lá comigo, né? Poxa, bacana, quanto tempo que eu não vejo a Luana, né? E ela falou assim para mim, ela me disse, pastor, você lembra quando o senhor me batizou? Eu falei assim, por quê? Não, você lembra que estava um sol aberto? E eu falei com o senhor que eu queria que quando eu fosse batizado chovesse. Sabe o que aconteceu? Apareceu uma nuvem. Amém, Fátima? É verdade? Apareceu uma nuvem. E na hora que eu botei a mão dela, eu fui botar dentro d'água, a chuva caiu. Não é mentira, mano. Isso não aconteceu uma vez, já aconteceu várias vezes. Aí eu lembrei do nome da filha, da nora da Aglaé lá naquele dia. Eu falei, lembrei do nome de Silvana. Lá na casa dessa senhora que eu fiz, lá que eu fui orar com ela está de cama, eu quero que vocês orem pela Marlene, é a mãe da Simone aqui do lado. Ore por ela, vamos orar hoje por ela, Marlene. E é um milagre, né? Ela tem 85 anos, que ela falou, né? 89 anos. Eu lembrei que eu fui lá o noivado da Luana lá com ele. E quando eu fui lá, eu lembro da Silvana, que a Silvana não conseguia falar, ela estava com a garganta inflamada. Aí eu fiquei, Deus trouxe isso tudo na minha mente. Eu falei, poxa, lembra dela, da Silvana? Ela falou, você não estou conseguindo louvar a Deus. Eu falei, vem cá, abre a boca. Eu soprei, e passou tudo. É verdade, não é, meu irmão? Isso aconteceu ali na Bíblia, acontece hoje na sua vida, na sua casa. E Deus está despertando isso em mim para poder. Falou, você não quer orar pela igreja? Pede à igreja para ser restituída de autoridade, para revestir-se de autoridade. E parar de se preocupar com certas picuinhas. Tem muito mais prazer na obra do Senhor, na glória de Deus, na manifestação do poder de Deus, do que em qualquer outra coisa. Isso não é para te exaltar não, mas pensa que isso vai exaltar não, porque eu não sou exaltado não. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tantas vezes eu não estou nem, não estou rico, não vou ficar rico e nem quero ficar. Mas uma coisa é certa, eu quero que Deus me use e use você. E para usar, mano, só através de autoridade. Que não você sente essa autoridade. Agora eu vou dar uma. Eu botei lá, leiam a Bíblia todos os dias. Fiz um programa de leitura da Bíblia para todo mundo. A melhor coisa que tem você ler. Você vai ler um versículo do Novo, um livro de Salmos, e vai ler um Novo Testamento, tudo junto. E vai ver como que é bom você conhecer a palavra de Deus. E vai orar os salmos, você pode orar os salmos. O salmo de Davi, você ora ele. Eu choro quando eu leio aquele salmo, vejo Davi orando. Eu sinto a coisa dentro de mim, porque o Espírito de Deus orava com Davi. Davi estava orando, quando estava fugindo do filho Absalão, vendo tudo, ele falava assim, o salmo número 3, ele diz, ai de mim,
Todos estão dizendo que não há salvação para mim. Não há. Mas eu sei que tu és o meu rochedo, minha rocha forte. Eu estou debaixo da tua graça e tal. Aracanta xalabás. Então, amados, Deus quer fazer com que você possa sair das situações difíceis, mas não você, Deus te tirando delas. Deus te dando autoridade, você recebendo essa autoridade, conhecendo a verdade te libertando, né? E quando ele escreveu esse versículo, João 8, 33, 32, se você ler o 8, 31, pode botar para mim aqui, João 8, 31 e 32. Para quem que Jesus falou isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você nunca tenha percebido isso. Então Jesus disse aos judeus que haviam, porque quem não crê não adianta nem falar. Amém ou não amém? Aqueles que haviam crido nele. Se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, se você conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Aqueles que tinham crido nele. Engraçado. Então, para quem não crê, não adianta falar uma coisa dessa. Se não crê, como é que eu vou falar uma coisa dessa? Estão entendendo, amados? A palavra de Deus é rica, né? Quando eu falei de autoridade, quando eu falei ali no princípio a respeito de honrar pai e mãe, isso é muito bom, amados. Honre pessoas que te fizeram bem, honre pessoas que nunca desse. Se alguma pessoa que te honrou uma vez, mas te fez 3 porcarias, 3 coisas ruins, honra porque ela fez uma coisa boa para você. Porque se ela fez, foi porque Deus usou ela para fazer na sua vida. Hoje nós temos aqui a nossa visitante aqui. Não sei nem se é visitante, que acho que ela não está, ela está voltando para a nossa igreja, vai continuar aqui. E já tive muitas experiências com ela também. Não com ela em si, com situações da vida dela, né? Coisas que... Uma vez ela falou uma coisa bem que eu nunca vou esquecer. Uma pessoa deu um conselho para ela, ela falou assim: não, eu vou no conselho do meu pastor para buscar o carro dela lá em Saquarema. Aquilo ali foi tremendo, né? E achamos e vimos o carro e trouxemos o carro. É coisa de Deus mesmo fazendo coisas maravilhosas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Porque ela creu. E honrou. Eu me senti honrado quando ela falou aquilo. Deus quer falar com você, amados, todos os dias da sua vida. Deus se agrada de falar com o seu discípulo, com o seu filho. E é por isso que eu vim trazer essa mensagem para você hoje. Eu estava contando o tempo para trazer uma mensagem assim, essa mensagem para vocês. Porque primeiro tem que acontecer comigo. Num período que eu estou aqui, fazendo uma atividade, fui chamado por alguma coisa para fazer, eu falei, meu Deus, são situações que Deus quer fazer com você. Se Ele quer fazer comigo, Ele quer usar você. E em 2026 a gente vai fazer, vai lutar. Estamos implantando a visão celular, para justamente você ter oportunidade de na sua casa, quando você abrir, você convidar uma pessoa do lado, uma pessoa da frente, você orar por uma pessoa 3 dias, 4 dias, jejuar por uma pessoa e essa pessoa de repente vai aparecer na tua frente. De repente você vai orar e vai acontecer uma coisa com essa pessoa e você vai começar a ver que as coisas fluem. A igreja tem que ter poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor me preparou para quarta-feira, não foi nem para domingo, para hoje. Domingo você preparou para outra coisa também. Eu orei aqui com as pessoas. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, profetizar aqui para esta igreja. Eu não profetizo para a igreja, para as paredes, para a casa igreja, não. Para as pessoas que são
estão nelas. Eles são teus, Pai. Ovelhas do teu pastoreio, não meus, do teu pastoreio. Que a unção desça sobre eles. Não vou nem tocar neles, Pai. Que os anjos do Senhor toquem neles. Se há alguma enfermidade, que eles sejam curados, Pai. Se há algum dente doendo, mesmo tendo um dentista aqui, que seja curado. Se há alguma sequela, alguma dor de coluna, algum cansaço físico, alguma tristeza do coração, o Senhor vem curar, Pai. Pai, uma decepção, Pai, que são coisas que acontecem quando a gente espera uma coisa e a coisa não flui, não aconteceu. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos, ó Pai, cada vida que aqui está, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória, Senhor. Visita cada pensamento aqui. Às vezes um pensamento está fugindo, pode, os pensamentos eles voam, vão para um lado, vão para o outro, mas o Senhor conduz todo, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E é por isso que eu coloco, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos, ó Pai. E entrego a ti, Senhor Deus, para que o teu poder rompa grilhões, quebra cadeias, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, tu sabes, ó Pai, teus filhos estão almejando, alguns filhos, ó Pai, estão sonhando, outros não estão, outros já pararam de sonhar, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, renova os sonhos dos teus filhos, ó Pai. Renova, Senhor Deus, para que eles possam, Pai, voltar a crer, ó Pai, naquilo que o Senhor prometeu para eles. Porque o Senhor nunca vai deixar de cumprir uma promessa sua. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Bata em cada coração. Age, Senhor Deus. Oh Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Você conhece essa pessoa? Tem um aqui que ele não sabe para onde vai, não sabe como fazer, como corresponder aos seus anseios, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh Espírito Santo. Às vezes, Pai, o Senhor quer confrontar. Há confrontos que a gente tem que confrontar, tem que lutar. Perguntar por que que tá? Por que que foi assim comigo? Ah, Senhor, eu mereço ou não mereço? Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem um controle de tudo. E pode mudar toda e qualquer situação. Basta você crer. E Ele muda. Em nome de Jesus. Muda a família, muda filhos. Muda-se, transforma as situações, deixa, dá liberdade, Senhor Deus. Eles estão dando liberdade para o Senhor agir, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus. Contigo,
ser Senhor da tua vida. Ele faz o que você não pode fazer. Ele quer entrar nessa área sobrenatural na sua vida. Ele quer fazer diferença. Ele quer fazer diferença para você perceber Ele. Ele quer que você honre Ele. Honre. Dê honra ao seu... aquele que morreu para poder habitar dentro de você. Aquele que morreu na cruz do Calvário, sofreu todas as afrontas possíveis, mas para habitar dentro de você. Honre Ele. Faz valer a pena. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu queria só encerrar, né? Uma coisa, encerrando aqui, falando de honra de novo. Eu queria honrar a minha esposa. Todo esse tempo do meu lado. 2025 foi um ano que, se eu não tivesse ela, eu não sei o que seria de mim. Queria honrar a minha esposa. Não é fácil não, amados. A gente está 26 anos aqui em Itaipuaçu, começando um trabalho, esta casa. Eu quero ver esta casa cada vez salvando vidas. E ela estava do meu lado o tempo todo. Quantas coisas já vimos. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Quero honrar ela. Como eu falei de honra no princípio, eu louvo a Deus pelo que fizeram. Vocês fizeram. Foi muito bacana. No aniversário dela que vocês fizeram. Poxa. Eu queria fazer muito mais. Quero louvar a Deus pela vida da minha querida esposa. Eu falei em honra no princípio. Eu honro. E honra a cada um de vocês que estão aqui comigo, que vão passar esse ano comigo. Quero que a gente juntos possa fazer grandes coisas aqui nessa casa. Quero honrar o Alexandre no Ministério Louvor. Deus abençoe a tua vida, a sua família. Quero honrar Eduardo, Fernanda, a liderança da igreja toda. E cada um de vocês. Cada um de vocês. Tiago, Helena, Daniela, Araci, Valmir, Luciana, Carmen. Todos vocês que estão comigo até aqui hoje. Osimar, Elisete, Carlinhos. Todos vocês e toda a igreja. E Fátima Escalda, com certeza. Essa ela está há muitos anos também comigo. Tem que honrar muito ela. É uma peça fundamental. E eu quero que vocês honrem essa igreja, amados. 2026 eu quero que vocês... Eu estou fazendo planejamento, estou trabalhando, mas não basta isso. Eu quero fazer o melhor para Deus. Não faça para você. Faça o melhor para Deus, né? O melhor para Deus. Ajude-me a fazer o melhor para Deus. Me ajuda. Que nós queremos fazer com que nós possamos ganhar esse recanto, ganhar outras vidas para o Senhor. É fundamental. Nós somos chamados para isso. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para vocês, uma mensagem de autoridade. Vocês têm autoridade. E vamos continuar. Vamos louvar a Deus mais uma vez com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém?
Quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite, por mais esse culto abençoado, Senhor. Quero colocar, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Quero colocar aqui, Senhor, os irmãos que dizimaram e aqueles que não pôde dizimar, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, que nunca deixa faltar o pão de cada dia, Pai. Mas é tão bom estar dizimando e ofertando na sua casa. Só eu sei como o Senhor tem me abençoado, Senhor. O pouco que eu tenho botado aqui e o muito que Ele tem me dado. Só eu não ter que comprar remédio, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais uma vez, Senhor, por estar aqui, Senhor, na frente, e te agradecido, Senhor, por tudo, Senhor, e creio que o Senhor irá fazer muito e muito mais nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos mais um dia na tua casa. Senhor, venho te apresentar, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, que o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, Deus, que o Senhor venha alcançar, Senhor, cada situação aqui representada, Senhor, que o Senhor, na sua bondade, venha trazer cura, restauração, traga paz, tira todo cansaço, todo desânimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai renovando a fé, Pai, restaura, Senhor, a vida financeira, restaura casamento, restaura, Senhor, relacionamentos de pais com os filhos, Pai, vai restaurando, Pai. A Deus te entrego, Senhor, cada pedido, Senhor. Eu sei que aqui tem pedidos de muitas dores, sofrimentos da alma, do espírito, mas que o Senhor vai reconstruindo, o Senhor vai renovando, vai reconstruindo tudo, Pai. Senhor, creio, Pai, já cremos na vitória, no milagre de cada pedido aqui depositado, que foi escrito com a fé, Pai. Que o Senhor venha, Pai, está restabelecendo, que o Senhor venha, Pai, está movendo grandes coisas, Senhor, aqui na nossa igreja e nesses pedidos de oração, Senhor. Nós cremos, Pai, que em nome de Jesus nós colheremos muitos milagres do que foi depositado aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos estar encerrando. Pode sentar um minutinho. Tem alguns avisos para dar. Nós vamos ter o primeiro aviso é somente o carnaval. Nós vamos fazer um retiro, não é bem um retiro, né? Vai ser na casa da Luciana no sábado, de 11 às 17 horas. Nós vamos fazer um churrasco e vamos ter uma comunhão, brincadeiras, né? E vamos fazer uma programação legal para estar no sábado na casa da Luciana, né? Vai ter a escola de samba Unidos com Jesus. Isso aí saiu agora da minha cabeça, ó. Unidos com Jesus. Verdade. E terça-feira na minha casa também. Eu estou preparando lá uma cesta para a gente jogar basquete na piscina, rede para jogar tênis, jogar tal. Não sei não, vou ver se consigo. Mas agora eu quero que vocês orem por mim. 6 horas por mim? Dia 29 eu vou estar numa cirurgia. Dia 29 de janeiro eu estou em cirurgia, né? Fiz um exame agora de uma ressonância magnética e a máquina deu tilt. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu fui pegar o resultado, aí ela falou assim, aconteceu uma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu que você precisa fazer outro exame, porque para complementar o que aconteceu, eu não entendi nada. Eu tive que fazer outro exame, 2 exames. E eu estou orando ainda para que eu não faça essa cirurgia. Como é que se fala, né? Provérbio 16:1 continua ainda aí. Os homens, os diagnósticos humanos podem valer, mas a última palavra é do Senhor. Amém?
Se eu operar, glória a Deus. Mas eu continuo, sempre como eu falei, né, o bispo ia me tirar daqui para ir para Engenho do Mato. Eu falava sempre, já estava até tudo nomeado, até o pastor auxiliar ficou. Daqui a pouco eu recebi um pastor auxiliar. Né? Então, Deus sabe todas as coisas, eu creio, não sou soberbo, isso não é soberbo, não pode ser até orgulhoso, pode ser o que for, podem achar o que for do que eu for. Mas eu creio no poder de Deus, creio na ação do Espírito Santo, creio que pode mudar todas as coisas, pode mudar de um dia para o outro. Quero agradecer a presença da Michele aqui, né? Os filhos dela também são bênçãos de Deus. Valentina e Benjamin também já orei para Benjamin tinha um problema sério de fazer cocô, prisão de ventre, fazer cocô, ele ficou bom, ficou curado. Tem um vídeo gravado, né? Orei, o cocô voltou, começou a sair. Não, eu falo isso, pô, pastor, vai ficar contando proeza. Não é proeza, isso é Deus que faz isso, e Deus quer fazer através da igreja. Eu não posso admitir que vocês vão ser usados nessa visão celular, vocês nas casas, vocês vão orar, muitas coisas vão acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esses são os avisos. Amém? Mais alguma coisa? Oi? Olha só, amados. E também domingo, no carnaval, né, que vai ser dia 15, né? Vamos ter um culto só pela manhã, não teremos culto à noite, né? Porque de noite tem a escola de lição, o pessoal vai, todo mundo desfilar nas escolas. Não? Está repreendido no nome de Jesus, né? Amém. Glória a Deus. E está gravando, ó, não, ninguém vai desfilar, não. É que domingo de manhã nós vamos evangelizar. Vamos evangelizar, eu quero ver. Estão dizendo que vai pouca gente da igreja. Eu não acredito, eu acredito que vai bastante gente da igreja. Domingo de manhã, né? A gente vai sair daqui, depois da escola dominical, vamos ter culto. Depois do culto, nem escola dominical, vou ter um culto domingo de manhã aqui. Né? Eu vou trazer, estou preparando 5 litros de óleo para jogar em cima da cabeça de todo mundo, a banho, você, de chuveiro, de óleo quente na cabeça do crente, para a gente ir evangelizar no recanto. Vamos evangelizar no recanto, entregar copos com água e panfletos que foram feitos, né, para evangelizar o pessoal, tá bom? Temos 2.500 panfletos que fizeram só para isso. Quem doou foi a nossa irmã Flávia e o Fabiano. Eles, não sei se vocês sabem, eles têm uma gráfica, né? E agora estão trabalhando também com questões de multas de trânsito. Estão abrindo um leque de opções aí. Acho que é Deus trabalhando através da empresa deles, né? Eu quero honrar também, né? Eles estão fazendo isso e que Deus abençoe a vida deles e o trabalho deles, né? Só estou sentindo a falta deles. Se me mandar esse aviso para eles, tem que vir à igreja. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. 9h30. Não tem jogo do Flamengo hoje, não. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. E eu tenho certeza, Pai, que eu procurei ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que venha fazer diferença na vida deles para melhor, para fazer com que essa diferença possa dar frutos para o teu reino, que é sempre isso que eu peço, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Vão em paz. E que o Senhor muito, muito, muito te abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Jesus Cristo.